Oi gente, e aí, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou muito bem, obrigada. E hoje, feliz sábado para você, eu espero que seu dia seja incrível e maravilhoso e debaixo da bênção e da graça de Deus. E hoje eu quis fazer um vídeo diferente porque estou refletindo sobre um tema aqui que eu até quero ouvir do lado de vocês, se vocês pensam da mesma forma que eu ou não, o que vocês pensam, enfim, ou se só eu que penso isso. Que é sobre o quê? Se a gente deve ou não falar a verdade com o nosso próximo, independentemente se ele vai ficar chateado ou não. E eu vou trazer uma situação aqui que vai ser um exemplo, tá? Mas acontece, tá? E aí vocês podem pensar em outros exemplos também. Por exemplo, até isso foi falado outro dia lá na igreja, e depois eu ouvi de novo, né, numa outra situação, então eu pensei, mais de uma vez eu ouvindo sobre isso, acho que às vezes vale a pena comentar. Por exemplo, quando alguém está numa posição, ela está fazendo alguma coisa, aí eu vou trazer um contexto de igreja, tá? Para quem frequenta a igreja vai me entender. Mas se você não frequenta, pode pensar às vezes numa situação aí para você e traz aqui. Que é assim, por exemplo, a pessoa ela tá lá no louvor, na parte de música. Não é o lugar dela, ela assim, não é afinada, eu vou dizer como cabeça de músico, tá? Ela não tem as características, ela não procura crescer, melhorar, mas ela tá lá. Ela fala que sentiu de Deus de estar lá. E todo mundo sabe que não é a praia dela. Ela é boa em outra coisa, mas não naquela. Só que aí as pessoas não falam pra ela isso, deixa ela lá. Porque as pessoas pensam assim, quando eu falo pessoas, eu tô falando liderança e colegas, eu tô falando todos. Não falam pra ela por quê? Ela vai ficar chateada. Ou assim, mas se Deus falou para ela, quem sou eu para falar o contrário? Então ela pega e vai ficar lá até a hora que ela quiser. Só que o que acontece? Passam-se os anos, vai passando o tempo e aquela pessoa continua lá. E assim, um belo dia ela tem noção, ela cai em si que ela não é o lugar dela, né? Tem casos, agora eu, Jaqueline, vou falar para vocês, eu conheço casos de pessoas que teve esse bom senso e a pessoa saiu por iniciativa própria. Tem pessoas que não e tá lá no mesmo lugar até hoje mesmo não sendo ali o lugar dela, né? A pergunta é, a gente fala ou não para essa pessoa que ela tá no lugar errado, sabe? E por que eu falo isso para vocês? Porque assim, quando eu vou conversando com algumas pessoas sobre isso, normalmente a ideia é essa, tipo, mas se eu falar ela vai ficar chateada, quem sou eu para falar algo, se ela entende que ali é o lugar dela. Só que se uma pessoa, ela tá, agora uma opinião que eu tenho, se ela tá numa posição que não é a dela, no meu entender, atrasa não só a vida dela, como atrapalha a vida dos outros envolvidos, sabe? É uma visão que eu tenho, tá? Até não sei se talvez pela minha experiência empresarial, assim, lidando às vezes com algumas pessoas, então a gente vê muito claramente que quando uma pessoa está no lugar errado, tem que chegar a conversar com o jeitinho, falar com a pessoa e colocá-la num outro lugar onde ela vai se desenvolver, sabe? Às vezes não, né? Ela tem um dom, Deus dá um dom para todo mundo, que esse dom precisa ser melhorado, desenvolvido. E se ela está numa posição que não é a dela, aquilo nunca vai fluir. Tipo assim, ela vai patinar, ela pode até desenvolver, mas não vai acontecer com a mesma fluidez de alguém que tem o dom, sabe? E aí fica a ideia, né, sobre se fala ou se não fala ali para a pessoa, ou deixa lá ela descobrir sozinha. Só que esse descobrir sozinho, quanto tempo vai passar. E aí eu fico pensando que, diferente daquela pessoa que teve o bom senso e pensou assim, puxa, realmente essa aqui não é para mim, vou procurar outra coisa para fazer. Essa que não teve o bom senso ainda e continua lá, se um dia a ficha dela cair e ela pensar assim, poxa, mas por que ninguém me disse isso? Por que me deixaram aqui? E aí a minha pergunta para você é, você falaria ou não se você percebe que alguém está nessa situação? Ou melhor, eu vou dificultar essa pergunta. Se você fosse alguém que estivesse nessa situação, você gostaria que alguém chegasse em você e falasse para você, ô fulano, olha, eu acho que você não está num lugar legal, acho que essa não é a sua habilidade, sabe? Eu acho que você faz bem uma outra coisa. Você teria um ouvido
para ouvir, sabe, pensar, reter, de repente até ser ensinável e você pensar, puxa, essa pessoa, o que ela fala tem sentido? Ou, não quero ouvir não, essa pessoa está viajando. Aí eu pergunto para você. E aí eu quero trazer 2 passagens da Bíblia que me fizeram refletir sobre isso e até fazer esse vídeo. A primeira passagem é sobre o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, que diz assim: por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Né? Aqui, a palavra de Deus dando o contexto sobre santidade, né? Sobre vida cristã, que né, entre ali as características, entre as atitudes, é falar a verdade uns com os outros. Isso no Novo Testamento. E aí eu quero trazer uma palavra do Antigo Testamento, que é do livro de 1 Crônicas, capítulo 21, é a história de Davi, que a palavra de Deus diz assim, eu quero que você preste atenção comigo e a gente vai aqui refletir junto. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Davi disse a Joabe e aos comandantes das tropas: ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são. Então Joabe disse: que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja isso? Porque traria culpa sobre Israel. Né? Aqui Davi pede para fazer a contagem. Não é para fazer a contagem, ele é incitado ali pelo inimigo a fazer, a Bíblia está falando isso claramente, e o próprio Joabe, que é o companheiro que está ali junto com ele, pega e fala para ele, por que você vai fazer isso e trazer culpa sobre nós? No meu entender, Joabe está confrontando Davi. E mesmo assim, eu não li o capítulo inteiro, você pode ler depois, Davi faz a contagem, né, ocorre essa contagem, enfim, mas depois Deus pune, né, e aí tanto Deus fala para ele, olha, eu vou te dar 3 castigos, qual você quer, né? E aí, dentro dessa reflexão, eu fico pensando assim, às vezes as pessoas né, falam assim, mas a gente não deve confrontar a pessoa. No caso aqui, Joabe confrontou, ele foi verdadeiro. E Davi foi teimoso, e aí pagou pela consequência. E aí a minha pergunta é, você fala ou não fala a verdade de determinada situação para uma pessoa que precisa saber? Ou você vai deixar ela andando até cair no abismo, sabe? No meu entender, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu penso assim, se eu vejo uma pessoa que ela está indo para um caminho, que não é um caminho bom. Isso é qualquer caminho, que vai trazer um peso, uma destruição na vida dela, não é o lugar dela. Se eu vejo ela fazendo isso e eu não falar nada, a errada sou eu. Agora, se eu falo e ela não quer ouvir, é um ponto dela, é uma escolha dela em querer ouvir ou não, ponderar as minhas palavras para ouvir ou não, né? E eu acho assim, gente, acho que a gente comete erros assim muito grandes quando a gente pode fazer o bem e não faz, quando a gente pode falar e não faz, né? É claro que assim, a gente leva em consideração pessoas que não têm o coração ensinável, pessoas que são teimosas, não querem ouvir, mas eu acho que se você vê uma pessoa até desperdiçando um dom dela e não fala nada, a gente se torna meio responsável por isso, porque a gente tinha como falar e a gente não falou, sabe? É a mesma coisa assim, se eu pego uma pessoa no contexto de dom, eu pego uma pessoa que assim, ela vai ser uma recepcionista, né? Ela vai ser uma recepcionista, eu ponho ela para ser recepcionista, mas ela odeia pessoas, ela não sabe lidar com gente, ela trata a galera mal, mas ela é uma ótima analista, o mundo dela é viver ali sozinha. Se eu pego essa pessoa e coloco ela nessa posição e deixo ela lá, e eu sei que ela tem outras habilidades que eu não chego nela para falar quais são, o erro é meu. Na minha mente, o erro é meu. Então assim, eu não sei se é um vídeo polêmico, né? Claro que as pessoas pensam diferente e respeito super quem pensa diferente assim, mas eu realmente assim, eu acho que a gente precisa refletir sobre o que a Bíblia diz sobre falar a verdade, sobre a nossa responsabilidade de enxergar coisas e não dizer, ser omissos,
né? Porque a omissão também é errar, né? E como que a gente lidaria, como que a gente poderia ajudar essas pessoas? Eu vou falar agora por mim. E isso uma vez aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa e um chefe, eu tive isso 2 vezes inclusive, eu tive uma coordenadora que chegou em mim e falou para mim assim: Jaque, você é muito boa com pessoas. E aquilo me marcou, que eu guardo até hoje, isso tem mais de 20 anos. E eu também tive um outro executivo que chegou em mim e falou isso para mim: nossa, Jaque, você é muito boa com pessoas. Mas para mim, eu achava que eu era péssima, sabe? Meu negócio era outro, até acho que dado eu tenho um temperamento mais melancólico, eu gosto de ficar mais assim, introvertida, né, e tal. Então aquilo que eles falaram pra mim, naquele momento não fazia muito sentido. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo, falei, gente, eu acho que faz sentido sim, porque as pessoas começavam a me procurar, querer conversar comigo, trocar ideia, almoçar, tomar café, sabe? Então, naquele momento, os meus ouvidos, os meus olhos não estavam abertos no que eu estava fazendo bem. Na minha cabeça era outra coisa. Mas depois eu fui maturando a ideia e eu entendi, falei, puxa, realmente isso aqui eu posso e faço bem. Então eu sou grata, né, porque eu penso assim, é muito bom quando a gente tem pessoas que falam as coisas pra gente, sabe? Pelo menos assim, se a gente bater a cara, né, a gente pelo menos foi avisado. Se a gente bater a cara é uma escolha nossa, porque a gente não quis ouvir, ou quis ouvir, né, ou não quis ouvir também. Então esse é o vídeo de hoje, sabe, gente? Isso aqui é só um bate-papo mesmo, é só trocar aqui uma ideia, umas figurinhas com vocês. E eu não sei se faz sentido, eu quero que, se vocês puderem, escrevam, relatem aqui histórias, se vocês gostariam que alguém falasse a verdade para vocês ou não, se vocês preferem descobrir sozinhos e como vocês agiriam na vida de alguém que estivesse andando por um caminho que, no entender de vocês, não é um caminho legal. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham um ótimo sábado aí e que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!